Primeiramente, gostaria de dar bom dia, agradecer pela presença e oportunidade de estar aqui. Gostaria de me apresentar brevemente. Meu nome é Ana Carolina. Eu sou formada em Geografia pela Universidade Federal de Viçosa, formada em bacharel e licenciatura. Atualmente atuo na rede pública de educação como professora de Geografia. Sou mestre em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania pela Universidade Federal de Viçosa, também no Departamento de História. E eu venho estudando as toponímias há um certo tempo. Eu estudo as toponímias desde a minha graduação. Eu entrei em 2009, ingressei em 2009, comecei a trabalhar com as toponímias em 2010 e fazia parte de um trabalho de extensão em que contava com os alunos da Geografia, especificamente com os alunos do Departamento de Geografia, e nós trabalhávamos as toponímias no âmbito da Zona da Mata Mineira Norte, e fazíamos essa perspectiva da análise da paisagem cultural. Bom, para o mestrado, eu decidi dar uma continuidade ao meu trabalho, especificando a cidade de Ubá, que é a minha cidade natal, até mesmo para a facilidade de acesso aos documentos, né, e os trabalhos de campo, já que o meu mestrado ele foi um mestrado profissional, eu já estava trabalhando e ele não me fornecia bolsa, então, por conta dos recursos, né, reduzidos, eu optei pela cidade de Ubá para facilitar esse acesso. Bom, meu trabalho ele propõe uma análise da paisagem cultural dessa cidade de Ubá. Eu uso o conceito, eu me aproprio do conceito de paisagem cultural sob a perspectiva das toponímias. E eu também vou utilizar o conceito de memória para poder trazer a história, né, os meus estudos realizados no mestrado, as leituras utilizadas, feitas no mestrado, as disciplinas, a partir com relação ao conceito de memória social, especificamente. No meu trabalho, eu vou entender a paisagem como reflexo da ação de grupos sociais influentes, né? A hipótese seria essa. A paisagem seria, de fato, esse reflexo, as toponímias, elas vão refletir a ação desses grupos sociais, né? O poder desses grupos sociais. Então, a memória aqui social, ela está no âmbito da sua representação oficial, que está nos documentos. Eu optei por fazer um estudo restrito dos documentos oficiais. Bom, entendo as toponímias no meu trabalho como uma marca grafada na paisagem, especificamente um resquício de memória que estaria ali, um sujeito de memória que estaria ali grafado na paisagem e que iria levar à rememoração. As toponímias, então, elas seriam uma forma de rememorar, né, a história daquele local. São símbolos de poder que ficam grafados na paisagem, e eu entendo, então, essa nomeação como uma expressão cultural. A forma, os fatores econômicos e políticos seriam possíveis artifícios de enquadramento de memória local, né? Então, eu venho trazer essa memória social como as toponímias como uma forma de rememorar, como uma forma de trazer a memória social local, porém a oficial, dando, né, o enfoque a essa memória oficial. A minha justificativa no meu âmbito social seria uma apreciação da construção da memória ubaense, né? A minha pretensão era fazer uma construção dessa memória, tanto que eu fiz uma reconstituição histórica da ocupação da cidade, né, desde a sua fundação oficial até os dias atuais, em que ela se encontra como o primeiro maior polo moveleiro de Minas Gerais e o terceiro maior polo moveleiro do Brasil. Então, a sua relevância social, a sua relevância econômica influenciou e muito a construção desse espaço geográfico que nós estamos falando, né? Sob a perspectiva científica, o meu trabalho ele tem a justificativa de contribuir para os estudos de toponímias, né, e também aos estudos de paisagem. Eu já havia verificado, a partir do meu mestrado, dos meus estudos, em que havia uma carência de estudos de toponímias relacionados ao estudo de memória social. Essa conversa, essa interlocução entre os conceitos de memória e os conceitos de toponímia, né? A história conversando com a geografia,
de uma maneira dialética, digamos assim. Do ponto de vista prático, o meu trabalho ele visava promover, né, um evento na cidade de Ubá que instigasse o debate sobre a temática da memória, sobre a temática das toponímias, da paisagem. E lembrando que o meu trabalho, por ele ser fruto de uma dissertação de mestrado, mestrado profissional, dos moldes profissional, né, ele tinha que ter um produto, e o meu produto ele foi dois, né? Foi partido em dois. A primeira etapa foi justamente o evento que eu estou dizendo, e a segunda parte foi uma cartilha construída por mim, pela equipe, em que eu estaria disponível nas escolas públicas da cidade de Ubá. Bom, os meus objetivos, né, sendo muito breve, meu trabalho busca discutir a relação entre toponímios, memória e paisagens, como já tinha colocado anteriormente, analisar a configuração espacial dos topônimos no centro tradicional da cidade de Ubá, né, o centro oficial da cidade de Ubá, avaliar a contribuição dos topônimos para a construção de paisagens culturais na área de estudo localizada em Ubá, organizar e promover um evento na cidade, intitulado Primeiro Encontro Microrregional Patrimônio e Paisagens, que possibilite a apresentação da comunidade local e regional da minha pesquisa. Bom, a minha metodologia, ela buscou atender, né, o objetivo principal, que era avaliar os nomes das ruas da área central de Ubá. Dessa maneira, eu adotei uma investigação empírico-dedutiva por meio de uma abordagem qualitativa. Foram analisados os origens homenageados das ruas que constituem a área. Preciso trazer algumas questões importantes aqui. A seleção da minha área de estudo, eu selecionei o centro da cidade de Ubá, por entender que o centro da cidade era o locus de interação social, onde ficam as principais instituições, né, de poder, onde fica o comércio local, né, as instituições, né, políticas local. Então, ali onde estaria o fervor da produção de cultura da cidade, seria o centro da cidade. Então, eu gostaria de analisar nesse momento, né, quais foram as contribuições dessa história para marcar a paisagem local de Ubá. A partir disso, eu selecionei apenas os nomes das ruas do centro da cidade de Ubá, que deram 27 nomes, e eu selecionei apenas os nomes que estavam relacionados a pessoas, que seriam os antropônimos. Bom, com relação aos procedimentos, então, o primeiro momento foi um levantamento, né, cartográfico da cidade junto ao IBGE. No primeiro momento eu fui ao IBGE, na subsede de Ubá, e foi-me informado que o IBGE não faz essa seleção por bairros, né, ela não faz separação por bairros, seria por setores censitários. E aí, sendo dessa forma, eu parti para a minha segunda opção, que seria a prefeitura. Aqui em Ubá, nós não temos uma seleção oficial, então a prefeitura utiliza uma demarcação, a Copasa, que é a rede de fornecimento de água, né, e cuida do esgoto, tem outra, a Energisa, que é a empresa que fornece energia elétrica, tem outra recorte, o IBGE tem outro recorte, eu tive que optar por um, e o que eu escolhi foi o da prefeitura, para o cadastramento do IPTU, né? Selecionei esses nomes dessas ruas relacionados a nome de pessoas, 27 nomes que deram aí no total. E aí eu comecei uma pesquisa mais aprofundada para poder saber quem eram essas pessoas e quais foram as contribuições dessas pessoas para a cidade de Ubá, em que momento específico elas marcaram a cidade de Ubá e por que elas teriam sido elencadas, escolhidas para poder marcar a paisagem da cidade, né? Eu fui atrás do Arquivo Histórico de Ubá, os jornais locais, o Colégio Sagrado Coração de Maria, que é uma das instituições mais antigas da cidade, o arquivo da Câmara Legislativa Municipal e as bibliografias sobre a temática em geral. Na cidade há pouquíssimos trabalhos sobre a temática, então
até mesmo sobre a história da cidade, então foi muito complicado essa reconstrução histórica, mas ainda assim eu consegui fazer. Os resultados foi que verificou-se que os nomes de ruas centrais foram batizadas com nomes de antigos coronéis, bem como os filhos ou parentes dos mesmos. Obviamente que isso já era esperado, né, desde o início da minha construção, do meu projeto, né, era uma hipótese de que realmente, por ser uma cidade historicamente marcada por ter atividades agrícolas, né, como em evidência, então ela tem um histórico de servir como suporte para as áreas mineradoras de Mariana e Ouro Preto, apesar de estar não relativamente estar grudado, estar ao lado da cidade de Mariana e Ouro Preto, mas ela serviu durante muito tempo como suporte a essas regiões. A região da Zona da Mata Mineira serviu a esses locais mineradores, né, com produção agrícola. Então, havia muitos coronéis, havia toda uma estrutura montada aqui na cidade de agrícola, né? Então, houve muita utilização de mão de obra escrava indígena, escrava negra indígena. E aí eu gostaria de estudar, a minha ideia era estudar esses nomes para saber quem foram essas pessoas e se de fato os nomes, como eu achava, como eu coloquei em hipótese, os nomes de pessoas que não detinham de poder político e econômico, foram apagados da paisagem da cidade de Ubá. O fator econômico, então, e político, ele foram importantes artifícios, foi confirmado isso, no processo de escolha de símbolos, neste caso, de pessoas que representem a memória baense. As culturas anteriores à colonização e mesmo a classe trabalhadora da cidade, ela foi colocada à margem desse processo de representatividade cultural na área central da cidade. Esse mapa ele foi construído, foi uma elaboração própria, adaptada da planta de referência cadastral da cidade de Ubá, em agosto de 2010, como aí está marcada as ruas em que foram estudadas, né, pode perceber que a maioria das ruas, elas vão ter nome de pessoas ligadas à Igreja Católica, homens socialmente influentes ou membros do exército, políticos, coronéis ou fazendeiros, e as mulheres, elas vão ficar de um certo lado, de uma forma subalternizada. Por quê? Bom, há aí uma valorização dos nomes de políticos e membros da Igreja Católica, como eu disse, período histórico da cidade de Ubá até a década de 60 representou um período de construção dos símbolos da paisagem cultural. Os nomes de mulheres, eles foram limitados a mulheres não pelos seus feitos, mas pelos feitos dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus esposos. Então, as mulheres, elas foram homenageadas naquele momento ali por ser filha, né, do coronel, por ser parente de um fazendeiro, parente do político tal, e dessa forma elas marcaram a paisagem da cidade e poucos nomes foram elencados aí também, né? A execução do Encontro Microrregional Patrimônio e Paisagens, ela foi executada no dia 22 de julho de 2016 na cidade de Ubá. Foi feito de forma conjunta com 2 colegas do mestrado, eles também apresentaram seus trabalhos na época, e como consequência foi gerada uma cartilha geohistórica de Ubá, que tinha esse nome, Cartilha Geohistórica de Ubá, uma análise toponímica da paisagem cultural, fornecendo à cidade, né, o resultado da minha pesquisa e mostrando que, de fato, nas cidades menores, na cidade do caso de Ubá, especificamente, o que contou ali para marcar, para demarcar, para grafar a paisagem da cidade de Ubá foi justamente o poderio econômico, o poderio político durante o período de construção da cidade, por volta da década, até a década de 60. Aí. Essas são algumas imagens do evento que ocorreu, as suas apresentações, e deixo o meu contato. Bom, eu encerro a minha apresentação por aqui. Me coloco à disposição para qualquer dúvida.
Qualquer questionamento. Oi, a minha internet estava caída, e eu só consegui retornar agora. Muito obrigado pelo seu trabalho. Eu não tenho certeza se temos alguma pergunta aqui pelo YouTube. Acho que não. Então, caso você queira usar o final do seu tempo para apresentar alguma coisa, é, Então, eu permaneço com a minha pesquisa, agora tentando estender para o doutorado. Tenho tentado continuar na área de geografia cultural, porque o meu trabalho ele vai por esse viés da geografia cultural. Agora, no doutorado, eu estou propondo um estudo da cidade toda. Eu gostaria de saber se a cidade, os nomes das ruas do restante da cidade, ele permanece o padrão, ele segue o padrão de nomeação do centro da cidade, que foi estudado durante o mestrado. E eu faço uma relação também, muito obrigada, eu faço relação também com o surgimento de um quilombo, né, um dos quilombos mais antigos da zona da Mata Mineira, que sobrevive ao crescimento da cidade. Ele é um quilombo que está no centro da cidade de Ubá, o que é muito incomum, né, dentro da lógica da zona da Mata Mineira. Geralmente ele está mais afastado do centro, está em zonas rurais. E aí eu gostaria de fazer uma relação, como que esse quilombo ele sobrevive a esse crescimento da cidade em torno dele, e se ele conseguiu marcar as toponímias também, mesmo que seja na periferia, né, da cidade. Então eu estou em construção do meu projeto de doutorado. Eu agradeço muito a oportunidade novamente, e é isso. Obrigada, Danilo. Ok, muito obrigado novamente por toda a sua apresentação. Então, eu acho que é isso. Chegou uma pergunta, ótimo. Conheço, sim. Ana Carolina, adorei o seu trabalho. Você conhece o professor Ângelo Carrara da UFJF? Ele Sim, eu tem um trabalho conheço. sobre a reconstrução histórica de Ubá. Sim, eu conheço o professor, sim. A gente já teve contato durante o mestrado, alguns professores já conhecem. A gente tem, na UFV, a gente tem um contato muito grande com o pessoal da UFJF, é muito próximo, né? E eu estou, né, mas eu estou tentando o meu doutorado na área de geografia. Na UFJF eles não oferecem ainda, então eu estou tentando em outros locais, né, fora da cidade. Na UFV também não tem, mas agradeço pelo toque. Então é isso. Mais Mas alguma? Acho que não. Não. Ok.